Agora, comer algo que a gente gosta traz uma sensação boa, né? Mas nem sempre a gente come porque precisa se alimentar. Muitas vezes é naquela gula mesmo. Afinal de contas, como saber se eu sou gulosa, se eu sou guloso? Eu não vou responder isso não. Quem vai responder é a nutricionista Laís Lauda. Boa tarde, Laís. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. É um prazer estar aqui mais uma vez. Laís do céu, e aí? Como que a gente descobre se a gente é gulosa, se a gente é guloso, hein? Então, nutricionista é sempre chato. Aí falou de gula, chamou a Nutri, poxa, que chato. Não, comer é prazer, né? E muitas vezes, quando a gente tá, pra gente saber se é gula ou não, se você tomar um copo d'água e aquilo continuar na sua cabeça, é gula. Porque quando é fome, a gente toma um copo d'água, dá aquela estabilizada, né? Então, vontade de comer é inerente, porque, enfim, gente, esse bolo que pareceu, essa torta, né? Gula pura. Preciso dele? Não, mas é uma fonte de prazer. Isso tá errado? Não tá. Mas a gente precisa saber em que momentos utilizar isso para que a gente não perca a saúde. E aí, assim, ó, quando a gente é gulosa, assim, às vezes, nem todo dia, mas é por comidas específicas. Isso também é gula? Por exemplo, assim, ai, hoje me deu uma vontade de comer essa torta de uva. Gula. É gula? Tô ferrada, gente. Vontade de comer, né? Sentir prazer. A alimentação, ela é uma das fontes de prazer na nossa vida, uma das maiores e talvez a mais fácil. Né? Então, sempre que eu atendo alguém que está sofrendo por causa da sua vontade de comer, da sua gula, eu sempre pergunto a respeito de outros prazeres na vida. Porque esse é um dos motivos que nos leva à gula, nos leva a essas vontades de comer. Certo. Né? É a alteração na questão dos nossos neurotransmissores, serotonina e dopamina. Né, principalmente. Quando eles estão em baixa, a gente precisa, fisiologicamente, melhorar, né, esses níveis e a gente vai atrás de algo que nos dê prazer. Né? Então, por isso que a gente ouve hoje muito, as redes sociais nos dão dopamina. O chocolate também nos traz, né? A serotonina, que também é um neurotransmissor de prazer, também se dá quando a gente come algo gostoso. Então, quando o nosso corpo está precisando equilibrar isso, muitas vezes a gente tem essa vontade e muitas vezes ela é incontrolável. E, naturalmente, isso é geralmente depois das 4 da tarde, não é verdade? Ai, guria, depois das 4 da tarde o bicho pega, né? Mas olha só, deixa eu te dizer assim, ó. Às vezes a gente tá nervoso com alguma coisa ou se estressou com alguma coisa. E daí tu pensa, ai não, hoje eu posso comer aquela sobremesa. A gula tem a ver com essa questão emocional também? Sim, porque você está tentando sentir prazer. Foi um dia difícil. Poxa, tá tudo ruim. Tu quer te dar uma recompensa. Boa. É recompensa. Entendi. É recompensa pura. Então a gente precisa olhar para nossa vida, né? A gente não consegue resolver as coisas com uma fatia de bolo. Né? Então, se a gente está recorrendo muito à vontade de comer, ao prazer alimentar, a gente precisa olhar para todo o nosso estilo de vida. E você disse que tem a ver, assim, a gula tem a ver com 3 pilares, né? Isso, são 3 questões que geralmente estão desequilibradas, que a gente está recorrendo demais à vontade de comer, à gula, né? Alimentos deliciosos, não necessariamente nutritivos. Né? O primeiro deles é isso que a gente estava falando, né? A ansiedade, falei das 4 da tarde, porque a gente tem uma queda da serotonina nesse horário. Então, geralmente, há um descontrole alimentar nesse horário. Por quê? Porque caiu a serotonina, a gente está com menos sensação de bem-estar, então a gente vai atrás de um alimento que nos traga essa sensação de bem-estar, a gente aumente os níveis de serotonina e a gente se sinta bem. Então, geralmente, todo mundo diz, dieta até o almoço vai de boa, à tarde e à noite mais difícil. Exatamente por essa questão a de gente começa o desequilíbrio. dia bonitinho. E aí, da tarde em diante. Porque às 4 a gente tem essa queda de serotonina, então a gente busca algo para compensar. Segunda questão, presença principalmente de fungos no nosso organismo, né? O fungo, a gente tem manifestações fúngicas como candidíase. Aquela micose na unha? Micose na unha, nas pele. dedinhos do pé, na unha, no couro cabeludo, né? Então, o fungo, ele é um ser que nos faz sentir vontade daquilo que ele precisa para crescer. Né? Então, o açúcar é geralmente o grande alimento. E não só o açúcar do alimento doce, o alimento salgado, né? O carboidrato, que tem né? O carboidrato na farinha, né? Geralmente também vai estar alimentando esse fungo para que ele possa crescer dentro do nosso organismo. Então, muitas pessoas me procuram, eu tendo muitos casos de candidíase no consultório, que elas dizem, eu tenho uma vontade de doce doida, eu preciso sair para comprar se não tenho em casa. Né? E a hora que a gente
remove, né, esse biofilme, esse fungo, passa. Aquela vontade realmente não era minha, Laís, é o que elas me falam, né? E o terceiro pilar seria mais relacionado aí ao equilíbrio das refeições ao longo do dia. Das escolhas que a gente faz. As escolhas alimentares, porque muitas vezes a gente coloca uma refeição que é só rica em carboidratos, por exemplo. A história do lanche da tarde é uma fruta, né? O que acontece ali? A gente faz um pico e uma queda de glicemia. Quando cai a glicemia, que é o açúcar do sangue, o nosso corpo pede mais. Continua com vontade de comer. Então, tu vai ficando com vontade. Segunda questão em escolhas alimentares, muito cuidado com adoçantes. Né? Tudo que entra no nosso paladar e que sente ali, né, que seria um carboidrato, no caso o adoçante, o doce, nosso corpo todo se prepara para receber esse carboidrato. Se ele não chega, lá o nosso receptor lá no intestino diz, opa, não chegou aquele carboidrato que o receptor da língua me contou que chegaria. Então eu preciso que você me mande mais. Então você acaba tendo aí muita vontade de comer doce, justamente quando de repente você estava tentando fazer uma troca de tirar o açúcar e colocar o adoçante. Então muito cuidado, muitas vezes essa troca não vai funcionar. Agora sim, Laís, a gente precisa comer, né? A gente precisa se alimentar, isso é importante para a nossa sobrevivência, mas como que a gente estabelece um limite entre a alimentação e a gula? Então, é muito a gente observar nossa fome, né? Quando a gente está com fome, de verdade, e não é gula, a gente, poxa, comeria um ovo agora? Se você comeria fome, né? Então, assim, se você estiver se alimentando bem, você vai ter isso muito claro. Eu só estou com vontade de comer. E você pode ter gula? Pode, né? Não é um pecado. Não, quer dizer, é um pecado, né? Mas vontade de comer, vamos dizer assim. Essas vontades de comer coisas gostosas, elas podem estar dentro de um plano alimentar, né? De uma dieta saudável, né? 1, 2 vezes na semana você comer um doce não é problema. Existem doces muito saudáveis, a gente pode colocar todos os dias um pouquinho de chocolate, por que não? Né? Um chocolate de boa qualidade, com mais cacau. Exatamente. Então, assim, a gente pode ter sim prazer alimentar, isso não é um pecado, né? Desde que isso esteja dentro de uma alimentação adequada em termos de nutrientes. Se você estiver nutrido, você vai ter isso muito claro. Agora, se houverem desbalanços, como a gente falou, isso fica confuso e a gente acaba se confundindo na gula ou na alimentação mesmo, que vai te nutrir. Muito bem. Certo? Muito obrigada pelas informações, por você participar do Ver Mais e nos ajudar a entender. Então, olha, vou ficar de olho, hein? Sim. Pra ver aí o que é fome Observem-se. e o que é gula. Isso, quando sentir que aquela coisa está muito descontrolada, se pergunta, como foi minha última refeição, né? Comi direito? Não. Vou primeiro fazer uma refeição, ver se essa vontade continua. Tenta negociar contigo mesmo, né? Será que essa vontade de comer que eu tenho agora, na quarta-feira vai existir? Né? Se ela existir, ok, vai lá e come. Obrigada, bom fim de semana para você. Obrigada, Sheila. Até Obrigada mais. pelo convite.